Nosso bate-papo agora é com o analista político Gaudêncio Torquato sobre a crise institucional que impera agora sobre o governo Jair Bolsonaro com a saída de mais um ministro. Professor, boa tarde, obrigada pela gentileza de nos atender, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer muito grande conversar com vocês, com os ouvintes da Jovem Pan, da televisão Jovem Pan, Adriana. E vamos tentar aqui fazer uma moldura, um retrato sobre o que está acontecendo neste 1 ano e meio de governo Bolsonaro, 1 ano e meio. Vamos sim, a gente conta com o senhor. Obrigada, viu? Prazer todo nosso. Então vamos começar falando justamente sobre essa saída agora do ministro Abraham Weintraub. Vários ministros já deixaram o governo do presidente, o que o presidente na época da eleição prometeu até 15 ministérios, agora já são 23. Como o senhor analisa tudo isso? Como fica o setor da educação nesse momento tão carente em meio já à pandemia, tanta insegurança? Pois é, a educação atravessa uma das maiores crises da história ministerial, do Ministério. Nós sabemos que é apenas uma crise, porque o governo vive a crise sanitária, que é a maior de todos os tempos do Brasil, matando milhares de brasileiros. Estamos chegando ao ranking do primeiro lugar dos mortos em 24 horas. Temos a crise econômica, que projeta para este ano uma queda de PIB de 9,7%, e temos uma crise política que vai se renovando a cada semana em função da índole aguerrida, do estilo impetuoso do presidente. E, evidentemente, uma crise na estrutura administrativa, com ministros da saúde saindo, 3 ministros, e agora o Weintraub. Ora, o Abraham Weintraub, ele fez um papel. Ele está aliado ideologicamente assim à extrema-direita, e todo esse tempo ele foi ministro da falta de educação, até pelo palavreado tosco, pela rudeza, pelo baixo calão, enfim, e pela denúncia que ele fez sobre as instituições, pregando, inclusive, contra ministros do Supremo, achando que eles deviam ser presos. E agora ele ganha um prêmio, ele sai e, vamos dizer, promovido, ele foi promovido para baixo, mas salarialmente para cima. Deixa de ganhar um salário de R$31 mil, Adriana, para ganhar um salário de R$115 mil por mês, sendo o diretor executivo do Banco Mundial. Então, ele continua fazendo besteira. Você viu que na véspera de sair, ele comete o desatino de extinguir, de revogar uma portaria, uma norma que dava direito a pessoas, a indígenas, a negros, a ter uma situação melhor na pós-graduação, uma indicação vaga na pós-graduação. Indígenas, negros e de pessoas com deficiência. Isso na véspera de sair, ele comete mais esse desatino. Então, na minha visão, ele está provocando. Por quê? Porque com isso ele quer ter uma ligação forte com as bases ideológicas da direita, né? E agora se trata de fazer a substituição, e na minha visão vai para lá uma pessoa também alinhada ideologicamente à direita, que é o secretário executivo, ligado aí ao Olavo de Carvalho. Então, uma crise em cima da crise. Nesse momento, a família Bolsonaro também está temerosa, Adriano, em função da prisão do Fabrício Queiroz. Como se sabe, há um temor muito grande de que o Fabrício passe a delatar, fazer um acordo de delação da verdade, e aí ele começa, então, a mostrar o que aconteceu com a tal rachadinha lá quando ele era deputado estadual do Rio de Janeiro. Então, todos esses fatos, na minha visão, dão instabilidade, criam tensões na área governamental. O presidente, a essa altura, deve estar muito tenso, reunindo os seus ministros, militares, por sua vez. Esses ministros militares começam a perder prestígio. Como se sabe, eles, no início do governo, tinham uma fala mais cordata, mais tranquila, mais harmônica, e nos últimos tempos eles passaram a endurecer a linguagem. Então nós estamos vendo aí uma situação muito complicada, o presidente querendo
fechar um acordo com o Centrão para tentar exatamente ter uma base política e evitar qualquer ideia de impeachment, mas evidentemente precisa ceder, precisa abrir espaço no governo, e é o que está acontecendo. Então vejo a nomeação do ministro das Comunicações uma coisa boa, porque o Fábio Faria é conhecidamente um sujeito de fino trato, bem educado, cordato, e poderá recuperar um pouco aí o espaço vazio que está havendo hoje entre o Palácio Planalto e o Congresso Nacional. Então, de uma certa forma, este é o retrato geral que, digamos assim, paira sobre Brasília. Retrato extremamente bem pintado. O senhor passou com muita clareza por todos os assuntos principais desses últimos dias e de grande importância. Agora, então, a turma que torcia realmente já pela saída do ex-ministro, agora Abraham Weintraub, era grande. Então, o que esperar agora desse cargo vazio, esse novo ministro que deve assumir nesse momento para lá de complicado? Qual o perfil que ele deve ter? Quais as primeiras providências que ele deve tomar? Se for realmente nomeado aí o secretário executivo, né, Dalim, ele é uma pessoa menos tosca, mais tranquila, mais cordata, mais educada. É evidente, na minha visão, ele não vai continuar essa linguagem desabrida, essa linguagem agressiva usada pelo ministro Abraham Weintraub, ex-ministro. Eu acredito que ele vai ter condições de ter uma linguagem mais amena. E é preciso, nesse momento, usar o diálogo. A palavra-chave é diálogo. Diálogo com os setores da educação. Ele tem que chamar os reitores, ele tem que convocar os reitores, ele tem que conversar com a comunidade acadêmica, né? Sem esse diálogo, sem essa interação de propósitos, sem integração de ideias, ele vai continuar isolado. E ele não vai querer ficar isolado. Então eu acredito que os tempos poderão ser melhores. A área da educacional da qual eu pertenço, né, como professor da Universidade de São Paulo durante 30 anos que fui, eu sei que a área acadêmica espera muito que o governo federal abra pontes de ligação, não feche essas pontes. O momento do Brasil não é de radicalização, essa polarização que está existindo entre os extremos do arco ideológico, essa polarização, ela só prejudica o país. Nós estamos vivendo uma pandemia que realmente é a maior de toda a história brasileira. Ora, nesse momento é preciso que haja um diálogo, conversa, interação, integração de propósitos, vontade de todos sentar à mesa, diríamos, lutar para isso. A sociedade organizada não aguenta mais esse diálogo, esse baixo calão, essa situação terrível que se lê nas redes sociais todos os dias, com ameaças a uns, ameaças a outros. Então, a esperança nossa é que a educação passe doravante pela mesa do diálogo. Esse novo ministro comece também a viajar aos estados, não ficar só em Brasília isolado, passe a ter uma articulação melhor com as autoridades educacionais do país. Claro. Professor Gaudêncio, vamos também virar a página então, porque são muitos assuntos, como o senhor super bem resumiu no começo do nosso bate-papo. Falar agora então do esquema conhecido como a rachadinha, que envolve o Fabrício Queiroz, que o senhor falou agora há pouco, e também o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro. Eu tenho ouvido nas últimas horas alguns comentaristas especializados em política também falarem que esse esquema de rachadinha é bastante comum. E de uma certa forma também dizerem que não é tão grave, apesar de ser bem errado. Como o senhor vê e analisa para a gente esse esquema de rachadinha? Parece que tem mais 23 a 30 deputados envolvidos praticando o mesmo sistema. Por que, de alguma forma, isso seria considerado comum? Da onde vem esse dinheiro todo movimentado por eles? Adriana, é preciso ponderar que a cultura política brasileira ela é, vamos dizer assim, povoada por ilícitos.
né? Não é de hoje isso aí. Nós temos uma herança realmente do passado que, de uma certa forma, carimba, né? Temos um DNA muito pernicioso, um DNA muito voltado para desvios ilícitos. Nós temos no Brasil, na política, Adriana, nós temos a árvore do patrimonialismo, que é aquela árvore que foi plantada lá atrás, né? Desde as capitanias hereditárias, quando o Dom João III criou as 14 capitanias hereditárias, distribuiu aos seus amigos donatários. Desde essa época, os donatários imaginavam que aquela capitania era deles e não do Estado. Então, de lá para cá, nós aprendemos a fazer uma política com o patrimonialismo, o fisiologismo, o filhotismo, o mandonismo, o caciquismo, o nepotismo. Enfim, são todos frutos da árvore podre do patrimonialismo. E, evidentemente, essa rachadinha, ela entra aí nesse jeitinho, entendeu como é que é, de ampliar o número de assessores, vamos pagar menos, mas ter mais gente, cabos eleitorais, e uma parte aqui para o deputado, uma parte para o senador, enfim, é comum, na minha visão, não é um fato exclusivo do senador Flávio Bolsonaro. Só que no caso específico foi que foi flagrado. Quer dizer, todo mundo procurou fazer isso de uma maneira escondendo. Mas no caso do Queiroz, isso chegou a público e essa dinheirama que surgiu de um lado para outro, repassagem de dinheiro de um lado para outro, isso poderá dar problemas, né? Como nós sabemos, vão investigar e é possível que se chegue a outras pessoas. Se esse Queiroz decidir, por exemplo, delatar, ele vai não apenas ficar restrito à área que ele competia no gabinete do senador, do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, hoje senador, mas ele vai também dizer, olha, outros também faziam, é só pesquisar, ele poderá até chegar ao nome de outros. Então, veja bem, pela primeira vez no Brasil, né, procura-se lancetar este tumor, é um tumor, e eu acredito que se for a fundo essa investigação, nós vamos ter aí um arquipélago, né, de pequenas ilhas, todas elas fazendo praticando este ilícito, que realmente é um ilícito, né? Você tem um salário que você deve pagar integralmente, você pega reparte parte do salário, né? Claro que com a concordância ou não, mas das pessoas que têm seus salários repartidos. O que se sabe é que realmente é uma prática errática, mas existente no Brasil. Como outras também, por exemplo, o apadrinhamento, entendeu? Dar um emprego, digamos, a uma pessoa que não comparece ao trabalho, fica em suas casas, dar um emprego a uma pessoa para ela trabalhar em Brasília, ela fica na sua cidade, em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou enfim, no Nordeste. Isso tudo existe. Então, quanto mais cabos eleitorais, quanto mais se espalha esse número, esse contingente, melhor para o candidato, para o senador, para o deputado, que vão ter mais gente trabalhando nas campanhas. Entendeu? Então, agora, por acaso isso caiu em cima de um filho do presidente da República. E o presidente tem realmente aí os seus filhos bastante preservados por ele. Ele tem, quando há uma crítica aos filhos, a alma do presidente fica atordoada. Então eu quero crer que ele vai fazer tudo para tentar evitar que os filhos entrem num processo, por exemplo, de cassação de mandato. Os filhos não, o filho, no caso do Flávio Bolsonaro, né? E eu acho que o Congresso pode ter uma tendência aí a apaziguar, a administrar isso, por conta da existência desse fenômeno em outros departamentos, com outras pessoas. Sim, muito possivelmente mesmo. Agora, lembrando que só na conta do Fabrício Queiroz, a movimentação de mais de 300 depósitos, chega aí um valor de pelo menos 2 milhões de reais.
Vou te devolver mais uma pergunta. Não esquece só, professor, de esclarecer para a gente de onde vem esse dinheiro todo desse pagamento desse esquema da rachadinha. Lembrando que alguns dos funcionários envolvidos eram até funcionários fantasmas. Para encerrar, aí o senhor resume para a gente, traz também a visão do senhor com relação ao governo, ao presidente Jair Bolsonaro hoje, com todo esse escândalo, como o senhor vê ele, se vê o governo mais fragilizado, com a saída do ministro Abraham Weintraub, de mais um ministro, né, e também com movimentações na conta, inclusive, da primeira-dama, vindas um depósito justamente do Fabrício Queiroz e do possível, da situação ficar mais complicada ainda para o próprio filho Flávio Bolsonaro, ele ter que ser chamado também a depor, algo do tipo assim. Como o senhor acha que está o governo nesse momento? Lembrando que tem um monte de pedido de impeachment contra o presidente, uma turma toda torcendo também contra a saída para que o presidente não conclua o seu mandato. Olha aqui, Adriana. Primeiro a gente tem que considerar que o presidente, o perfil do presidente, a figura pessoal do presidente, colabora para o acirramento desta crise. Pela índole que ele tem, pela maneira com que ele fala, pela provocação que ele gera. Enfim, o presidente Bolsonaro, pelo estilo guerreiro dele, na minha visão, ele tenderá a complicar essa crise se ele não melhorar a sua índole. Os generais que o cercam até têm o orientado no sentido de falar, ter uma linguagem mais amena, que tenha um diálogo mais estreito com o Congresso. Ele que passou quase 28 anos no Congresso, na Câmara dos Deputados, deveria entender melhor a política. Então, veja bem, em primeiro lugar, ele precisa melhorar a relação política dele. Segundo lugar, precisa trabalhar muito para recuperar a economia. E aí ele tem o Paulo Guedes, com a equipe do Paulo Guedes, porque se a economia melhorar, evidentemente, o Produto Nacional Bruto da Felicidade, que eu chamo de PNBF, vai dar mais dinheiro no bolso ao consumidor. E como eu sempre trabalho com a equaçãozinha, viu, Adriana? Bobacoca. BO é bolso, BA é barriga, CO coração, CA cabeça. Bobacoca. Ou seja, dinheiro no bolso, barriga satisfeita, coração agradecido, a cabeça volta positivamente a favor de quem sugeriu isso. Se a equação Bobacoca for montada, Bolsonaro vai ter grandes condições para a reeleição. Se a recíproca é verdadeira, se a economia realmente despencar e continuar a afundar, evidentemente a insatisfação social vai crescer. E aí vai ser muito mais difícil para ele. A pandemia. Se a pandemia continuar por muito tempo, a revolta social vai ser grande. E nós vamos ter uma revolta social, Aliana, já agora, no segundo semestre, com as eleições de outubro, novembro. As eleições devem ocorrer em 15 de novembro desse ano. Então nós vamos ter aí um voto de protesto, um voto de indignação, um voto de insatisfação, um voto de afastamento dos governos. E essa prefeitada que vai ser eleita, na minha visão, ela vai ser eleita para governar municípios falidos, sem dinheiro, sem recursos. Vai ser uma crise muito grande. E o eleitor, por sua vez, vai querer votar num elemento novo, que tem digamos assim, uma integração com a nova realidade, né? Que não seja da velha política. Então, eu acredito que vai haver uma renovação muito grande. Nós vamos ver efeito da pandemia no resultado eleitoral deste ano. E temos aí, vamos dizer ainda, a crise na área política. Os políticos precisam tomar consciência de que a realidade é outra. A sociedade está se afastando da política, está dando as costas à política. Então, é o momento de os políticos tentarem fazer uma reforma interna com os partidos, menor número de partidos. Nós temos 35 partidos, com menor número de partidos políticos que tenham ideias, que tenham programas. Nos Estados Unidos, por exemplo, o eleitor vota ou no Partido Democrata ou no Partido Republicano, sabendo qual é a opinião de cada um sobre saúde, sobre previdência social, sobre o trabalho. No Brasil, nós temos 35 partidos, e eu pergunto, qual é a diferença entre um e outro? Ninguém sabe. Há uma amálgama, há uma pasteurização, há uma, vamos dizer, uma coisa amorfa
não há identidade partidária. Então eu acredito que nós temos condições de sair dessa crise, se tivermos a economia recuperada, se a pandemia for equacionada, né? Se o presidente passar a ter um outro tipo de diálogo com a sociedade, né? É possível que nós tenhamos aí um futuro melhor. Eu sou otimista. Eu acho que o Brasil, nós temos um país de dimensão continental, riquezas extraordinárias, e ninguém pode, vamos dizer assim, destruir esse patrimônio, esse legado que nós temos. Então é preciso que haja aí uma linguagem única do governo. O governo tem muitas linguagens, que o Ministério seja ocupado por pessoas, por perfis técnicos, pessoas que possam realmente entender do assunto. Então, com essas condições, eu acredito que nós vamos ter um 2021 e o 2022 mais aprazíveis, menos traumáticos, menos dolorosos. Que legal. Professor Gaudêncio Torquato, analista político. Professor, uma honra muito grande recebê-lo aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Já fica um convite para o senhor voltar mais vezes. Muito obrigada pelos seus pontos de vista, análises aqui, nos ajudando a entender um pouco melhor toda a situação do país. Boa sexta-feira, valeu pela entrevista. Até a próxima. Boa tarde para todos os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Foi com muito prazer. Estou aqui e estarei outras vezes. Muito obrigado. Que bom. Obrigada, senhora. Um abraço.